Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje a gente está falando sobre o refluxo, gente, e quase metade dos brasileiros sofre com esse problema. Se você aí na tua casa sente, sabe, a comida vai e volta, e presta atenção, tá? Tem azia e outros sintomas que de repente você nem imagina que pode ser decorrente do refluxo, fica esperto, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os sintomas e eu quero mostrar também na tela porque a gente tem tudo isso aqui pra você, tá? Você sabe também, quer conversar com a gente através do nosso auditório virtual, @maissaudáveloficial, que é o Instagram, desculpa, e aqui o nosso e-mail, maissaudável@rs21.com.br. Vamos lá, Gabi, o que a gente deve evitar? Quem sofre com refluxo, como eu, por exemplo, o que eu devo evitar? O que eu devo tirar da minha alimentação? Tá. Bom, em primeiro lugar, não tem aqui, mas é bebida alcoólica, né? O álcool, ele prejudica o refluxo. E dos alimentos que eu trouxe aqui para evitar, vou começar falando do café. A cafeína, né, do café, assim como o chocolate, assim como o chá preto, eles prejudicam para quem tem refluxo, tá? Porque eles têm, até o que o doutor falou, eles são alimentos que relaxam o esfíncter. Então, a probabilidade desse ácido gástrico ficar voltando é muito grande. Molho de tomate também, por ser muito ácido, principalmente aquele molho industrializado, né, que a gente compra no supermercado, é bom evitar. Frutas cítricas, como a laranja, como o abacaxi, elas também devem ser evitadas, tá? E o limão é uma polêmica. É uma polêmica a questão do limão e eu até pedi pra gente fazer esse copinho aqui, porque como eu disse, eu tenho refluxo. E eu deixei muita coisa de lado na minha vida, né? Como pimenta, que eu adoro. Pimenta, eu vou confessar, eu não deixei. Eu não deixei, não, eu não posso mentir pra você. Porque você tá aqui comigo todo dia, eu não posso mentir. Pimenta eu como e como bem mesmo. Eu sei que faz mal, que não é legal, mas enfim. Agora, essa questão do limão, né, da acidez, para quem tem refluxo, a gente sabe que faz mal. Ao mesmo tempo, eu tenho um hábito toda manhã, que é tomar uma água morna com umas gotinhas de limão. Isso minha irmã mais velha me falou, eu comecei a fazer, e aí a gente vai lendo os benefícios, que serve como um adstringente natural para o organismo e tal. Mas a questão é, quem tem o refluxo pode continuar tomando essa aguinha com limão pela manhã? Não tem problema, tá? Ele não vai ser um tratamento. Isso não vai ser um tratamento para o refluxo, mas não tem problema. Por quê, Cissa? Porque o limão, na verdade, ele é ácido, mas ele tem uma singularidade que, ao contato com a nossa digestão, ele fica alcalino. E ele tem mesmo propriedades adstringente, cicatrizante, então não tem problema. Só que frisando bem, não é que seja um tratamento, mas também não vai piorar o refluxo. Não vai piorar? Não. Ó, você que ligou a TV agora, a gente tá aqui no Mais Saudável, a gente tá falando sobre refluxo. Se você sente aí a comida ir e vir todo momento, você pode ter esse problema. E a gente tá entendendo o que é, o que causa, como trata e o que evitar, até mesmo na questão da alimentação. Um toque muito legal que a Gabi deu aqui pra gente antes do nosso intervalo, no último bloco, foi a questão tem muita gente que se alimenta à noite, chega do trabalho, chega do serviço, chega do trabalho, chega do serviço, é a mesma coisa, né, gente? Chega da faculdade e tal, e vai comer, vai jantar, e logo depois vai dormir. E aí começa essa queimação, esse refluxo. Então, ela falou o seguinte, que a gente deve se alimentar 2 a 3 horas antes de dormir, é isso? Isso. Outra coisa que é legal, até um médico meu, o meu médico, quer dizer, me passou a questão do molho de tomate. Eu tenho eu consumo muita massa à noite, massa integral. E aí eu sempre usava um molhinho de tomate. Ele falou, olha, por conta da acidez que você acabou de falar. Sim. Né? Então são hábitos que a gente deve colocar e hábitos que a gente deve retirar, porque prejudicam. Daqui a pouquinho eu volto aqui pra gente entender o que a gente deve consumir, tá? Aí, Patrícia, eu te pergunto o seguinte, eu aqui tenho uma rouquidão que todo mundo percebe, minha voz já é uma voz mais grave, rouca e tudo mais. E a gente sabe que o refluxo, ele tem relação com a rouquidão. Por quê? Porque é justamente isso, o ácido ele começa a subir e ele vai machucando as cordas vocais, porque elas estão aqui no caminho, né? Então isso vai fazendo com que a gente tenha um desgaste dessas cordas vocais. Por isso que começa a ter pigarros, começa a ter rouquidão, né? É uma afonia que ela persiste, foi igual o Leandro estava falando. Tem que persistir a coisa, não é que você tem um episódio, né, momentâneo
e já considera, não, é uma coisa que ela perdura, né? Então é um histórico, né? E aí, por exemplo, se eu chego no teu consultório de fonoaudiólogo e digo, doutora, olha, eu tô muito rouca, não sei porquê, eu falo mais que a mulher do leite. Não sei porquê, enfim, tô sempre muito rouca, piriri, pororó, pororó. Você começa a investigar o refluxo em que momento? Desde o início. Desde o início? Desde o início, porque hoje em dia é uma coisa muito comum. Né? As pessoas não sabem se alimentar, elas não sabem comer. Então, assim, já, desde o início a gente já vai para essa investigação. Isso é super importante, um bom diagnóstico. Né? Porque vai fazer toda a diferença no tratamento. Agora, doutor, ela falou algo muito pertinente dessa questão do mundo moderno, né? Hoje em dia todo mundo come rápido, todo mundo fala rápido, ninguém tem mais tempo para nada, a gente sempre para o carro em algum lugar, entra num fast food, pega... Esse mundo moderno também contribui com esse aumento desse refluxo, O refluxo, ele pode ser como que eu vou te dizer assim? O refluxo, ele pode ser um primeiro passo da má digestão? Tipo, eu tô com uma má digestão e aparece o refluxo ou não tem nem relação? Eu acho que as duas coisas aparecem juntas. Juntas? Então, a causa da má digestão também é a causa do refluxo. Então, o modo de se alimentar, o jeito em que você se alimenta, você come muito rápido, você come falando, você come poucas vezes ao dia em grande quantidade, porque ficou muito tempo sem comer, a pessoa vai almoçar super tarde, então a pessoa está com fome, come muito. Então isso que a gente tem que primeiro ser avaliado, né? Porque é isso que faz com que a gente tenha refluxo, tenha má digestão, são os nossos hábitos, né? Agora, quando é que o refluxo ele deve ser, assim, deixado de lado como algo normal e corriqueiro? Ah, não, isso é normal, é corriqueiro, você está com má digestão, está com refluxo, tá? Mas quando ele deve realmente ser tratado, sabe? Opa, não, tá me incomodando mesmo, eu já tenho um refluxo de repetição. Mas antes da gente falar disso, o Brasil vai entrar na nossa sala de bate-papo e eu adoro quando isso acontece. Vamos ver quem fala com a gente? Rio de Janeiro, como eu adoro essa cidade. Tava até conversando hoje de manhã com uma amiga que mora no Rio de Janeiro. Antônia, um beijo, viu? Eu sei que você está passando por uma fase turbulenta, mas tudo vai dar certo, tá bom? É o Isaías Santos. E ele diz o seguinte: boa tarde, Cissa. Tenho sentido muita azia, sempre no período da tarde e noite. E tenho observado que é sempre quando tomo café. O que pode ser? Eu acho que ele mesmo acabou de falar o que pode ser, né? O café, ele causa essa azia, esse refluxo? Sim, né? Em excesso ele causa. Justamente porque são substâncias estimulantes que relaxam o esfíncter. Então, quando relaxa, a probabilidade do ácido gástrico ficar voltando e acontecer o refluxo e por consequência, ter a azia, que é o sintoma do refluxo. Então, ele mesmo já respondeu. No caso, Isaías, porque consome muito café. Agora, a pergunta que não quer calar. Isaías, vou pro seu time agora. Segura essa onda comigo, olha aqui. À noite, muita gente toma café e reclama realmente de azia, de má digestão e tudo mais. Mas por que isso não acontece no período diurno? Quando a gente acorda, a gente toma um cafezinho. Eu, por exemplo, tomo um cafezinho da manhã, eu não sinto má digestão. Mas se eu tomar à noite, eu vou sentir ele me incomodar. Por que isso acontece? A questão, não sei, se isso depende do horário que a pessoa consome. Se for à noite... De repente, se for após a refeição, aquele cafezinho para encerrar a refeição, então assim, o seu estômago ele já está cheio de uma refeição que você acabou de fazer. Se você tomar o café em cima, que relaxa o esfíncter, vai acontecer isso, o conteúdo do ácido gástrico vai ficar voltando. Então pode ser por isso, né? Aí é onde vai ter mais azia. Será que é só o café, Cissa? Não. Tem que pensar nisso. De manhã você comeu, você tá bem, você acordou calminha. Aí durante o dia você sai, correria, comendo, come rápido, fala. Aí toma um café, depois da tarde toma outro café. É lógico que à noite você vai sentir mais. Quanto tempo de distância entre essa última refeição e esse café? Né? Agora você puxou um assunto bom aqui. Por exemplo, tem muita gente que fica um intervalão de tempo sem comer, sem se alimentar, né? Isso causa um refluxo também? Ficar muito tempo sem comer? Na verdade, o que causa o refluxo é a gente ter um meio muito ácido, né, que é o que acontece no jejum prolongado. Nós ficamos com um meio muito ácido, a gente não tem um alimento para tentar diminuir um pouco essa acidez. Então, o jejum prolongado ele vai aumentar a acidez. E quando nós comemos, a pessoa está de jejum há bastante tempo, come
bastante ou come rápido, isso vai predispor a um refluxo muito ácido. Aí vem os sintomas. Então é legal aquela regrinha de comer de 3 em 3 horas? É essencial. É essencial? É uma das coisas que a gente ensina o paciente dentro da fono, é justamente isso, comer de poucas porções, de pouco em pouco tempo, né? Nem grandes quantidades, com muitos intervalos de tempo. Então, assim, é uma porção menor em poucos espaços de tempo. Perfeito. Ó, você que ligou a TV, tá chegando no Mais Saudável, você já é sempre muito bem-vindo. A gente tá falando de refluxo e eu gosto de repetir sempre isso que eu tô falando. Você sente aí, a comida vai e volta, vem e vai. Ai, que incômodo. Ai, meu estômago, não sei o quê. Você pode ter o refluxo. Mas tem mais, tem sintomas atípicos. Por exemplo, sinusite, tosse, tudo isso pode ser sim um sintoma do refluxo, a gente vai entender daqui a pouquinho. Pra gente falar daquela questão do tratamento, que eu acabei de fazer uma pergunta, né? Quando é que ele deve ser deixado de lado? Ah, não, isso é corriqueiro, é algo natural. E quando ele deve ser realmente tratado, eu quero falar um pouquinho dos sintomas, porque daí você aí em casa, você pode... Opa, eu sinto isso. Vamos ver aqui, ó. Sintomas do refluxo, tá, gente? Os sintomas aqui, típicos, a gente vai falar e aí vocês podem complementar também, tá? O primeiro é a azia. E aí, aquilo que a gente conversou no começo do bloco, que é todo mundo confunde, né? A azia não é uma doença, a azia é um sintoma do refluxo, é isso, doutor? Sim, a azia é um sintoma, como a queimação, como a pirose, como a dor, são sintomas da doença do refluxo. Tá. Aí tem mais aqui, ó. Vamos ver. A sensação do que você acabou de falar. A sensação de que o conteúdo do estômago retornou para a boca ou para a garganta. Dor no peito. Dor no peito também traz... É um sintoma de refluxo? Sim. É? A dor no peito, porque o esôfago, ele passa pelo nosso tórax, né? Então, a dor que nós sentimos é no peito. Muitas vezes a dor é confundida até com infarto. Quando nós temos uma complicação, uma esofagite severa, a dor é como uma dor de infarto, é muito forte. Então, isso pode acontecer. Aí a gente continuando aqui, tem a tosse seca, que eu acabei de falar para vocês. Por que a tosse, doutor? Aí já é um sinal de alerta, né? Eu acho que... Por que, Paty? A Paty já pode... É isso, começa a voltar, né? Então, começa a juntar a secreção onde não tem e pode microaspirar isso, né? A hora que você está comendo, se você começa a fazer um movimento errado de deglutição, você pode começar a mandar alimento para uma parte errada que daí vai indo para o pulmão, que é onde ele começa a dar secreções, pneumonias de repetição. Então, por isso a tosse é um sinal. Às vezes o paciente chega e fala assim, eu acabo de comer e tenho uma tosse, eu estou comendo e tenho uma tosse. É porque está indo para algum lugar errado esse alimento. Então, já levanta para a gente essa lebre. Entendi. Na verdade, isso é um sinal de alerta, porque o refluxo ele pode ser tanto baixo quanto alto. Quando o refluxo é muito intenso, ele chega até as cordas vocais. Então, isso é um refluxo muito intenso que começa a dar sintomas de rouquidão, tosse, bronquite, asma. É isso que a gente vai falar agora aqui, ó, doutor. Pode trocar a tela pra gente? Que eu quero colocar aqui os sintomas atípicos. Que aí muita gente acha, eu tô com uma doença XYZ, mas não, às vezes pode ser aí o refluxo, tá? Então, primeiro aqui aparece pra gente a sensação de nó na garganta, né? Aquela coisa parada aqui. Depois, uma dor torácica, gente, que é de origem não cardíaca. Dor de ouvido. Pode ter relação com o refluxo? Sim, pode ter. Como todos os sinais de inflamação da parte superior, que seria a faringe, inclusive a laringe. Então, o refluxo, ele causa uma inflamação pelo aumento da acidez na parte respiratória, na parte respiratória superior. Isso pode causar todos os sintomas respiratórios e a dor de ouvido. Porque esses sintomas acabam gerando secreção, né? Sim. E aí a secreção vai aumentando, vai ficando ali e começa a gerar essa dor, essa inflamação, né? A gente pode chamar assim. E aí, como eles acabaram de dizer aqui, a rouquidão, tá? A dor de garganta. Às vezes tá com dor de garganta aí e fala, nossa, será que eu tô com minha garganta infeccionada? Preste atenção, pode ser refluxo. Tosse, bronquite, a asma de repetição, a sinusite e esse eu achei incrível, que é o desgaste do esmalte do dente. Tem muita gente que vai ao dentista, o dentista fala, olha, dona fulana, seu fulano, só tá com o esmalte aí desgastado, por que será?
Porque mudou o pH da boca, ai, meu Deus. Da mucosa, como da chama? saliva. Da saliva. Da saliva, mudou, né, o pH. Então ele fica muito ácido, aí ele começa a estragar o esmalte dos dentes, né? Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho, a gente já apresentou sintomas, muita gente já se identificou com essa questão. E agora eu quero entender, assim, quem são as pessoas que têm predisposição para ter o refluxo? Ah, deixa eu só te falar uma coisa. Fala. Ali, doutor, eles não puseram vômito, né? Também é um dos sintomas. O vômito né? também é um sintoma? Também. Mas aí é um sintoma típico, ou ele é diferente? Você vê até um pouco mais em criança também, né? Assim, em recém-nascido que começa a ter refluxo, ele tem, primeiro ele regurgita, essas coisinhas normais. Isso. Aí ele começa a apresentar uns vômitos nesses intermeios também. E começa a perder peso. Então a gente já começa a investigar o refluxo também, né? Mas você falou agora uma coisa que muito me interessa, a gente for parar para pensar, que a gente está dizendo aqui até que o refluxo, ele tem relação, né, com uma vida moderna, com corre-corre, com estresse, com uma má alimentação, e com uma vida conturbada e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, que você acabou de falar, recém-nascido tem refluxo. E aí como é que a gente vai diferenciar um caso do outro? O recém-nascido, até 1 ano de idade, ele está se desenvolvendo. Então, ele está ainda... o esôfago dele ainda está aprendendo a funcionar. Então, é normal ele ter um refluxo. Tanto é que a gente recomenda, né? Você dar amamentação, ficar com o bebezinho em pé, deixa ela rotar, não deixa ele deitado. E aos poucos ele vai desenvolvendo o aparelho digestivo até ter uma maturidade para isso. O que não pode é começar a ter sinais mais de alerta, que é vômitos em jato, e aí a gente tem que ter uma avaliação médica para isso. Aí a gente tem que ter um cuidado. Perfeito. Ó, você aí em casa, pega o telefone, liga pra gente, as questões começaram a aparecer aqui, eu vou conversar com eles. Conversa com a gente também através da nossa página aqui do Instagram, @maissaudáveloficial. Eu vou para um rápido intervalo e volto sempre pra te deixar o quê? Muito mais saudável. Me espera, tá bom?